Por falar em político, o Bolsonaro, desde que ele começou a atacar governadores, o próprio ministro da Saúde, a própria política oficial de saúde, hoje foi o dia que ele foi mais longe. Depois daquele pronunciamento. Ué, mas você não disse, Reinaldo, que os militares o tinham levado a fazer aquele pronunciamento? Disse. E agora estou dando bastidores aqui. E ele agora fez uma coisa que tem um público específico. E esse público específico nem são os brasileiros, o conjunto, ou não é o conjunto dos brasileiros. Ele está costeando o alambrado. Ele resolveu falar aos quartéis, por intermédia pessoa. E aí a coisa se complica. Ah, mas você tem de falar disso? Tem de falar disso. Tem, é presidente da República. Na terça-feira ele fez aquele discurso que se apontou então, aquele pronunciamento, o presidente mudou, fez uma nova abordagem, de fato a abordagem foi outra. Ele ficou infeliz que se tenha dito que ele tinha feito outra abordagem, ele não gostou dessa, ele achou que a gente fez muito mal em apontar isso, né? E sim, os militares disseram a ele, por aí não dá, esse caminho é ruim. E ao mesmo tempo, saiba, estou passando uma informação. Deixando mais uma vez meu abraço ao general Luiz Eduardo Ramos, né, que ontem teve aí, falou a Bandeirantes, né, a TV Bandeirantes, e me deixou um abraço. Foi a TV, né, aquela entrevista para o Datena? Ou a rádio? Foi a TV. Foi a TV. Os militares chegaram para o Bolsonaro e disseram, olha, você precisa mudar esse rumo. E não, se você for vítima de algum processo de impeachment, nós não vamos segurar sua onda, não vai ter autogolpe. Vai seguir a Constituição. Se o presidente é empichado, assume o vice. E o vice, não por acaso, né, o Bolsonaro é um capitão da reserva. O vice é um general da reserva. O general Milton Mourão. Siga-se a Constituição. O presidente vai e faz aquele pronunciamento e tal. 12 horas depois, aí ele botou aquele vídeo que era uma fake news sobre a Ceasa de Belo Horizonte, lembra? Dizendo, desabastecimento, era mentira, pede desculpa. Aí hoje, aí sim, ele fez a coisa mais grave de todas, né? A mais grave de todas. O que foi? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O presidente voltou hoje a se manifestar contra o isolamento social, contra governadores, contra a imprensa. É um Bolsonaro, como você disse, diferente daquilo do discurso de terça-feira. O presidente divulgou pela manhã um vídeo nas redes sociais que mostra uma conversa dele com uma apoiadora, em frente ao Palácio da Alvorada. A mulher, de ser uma professora, afirma que precisa voltar a trabalhar. Tem um trechinho aqui, o Reinaldo, dessa manifestação. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada. Não tem condições da gente viver desse jeito. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar à minha vida normal. Não precisamos sair, nós queremos trabalhar. Que a nossa vida, isso é para vagabundo. É isso mesmo. Eu sou mãe de família, governador sou separada, tenho meus filhos, aqui são meus filhos, acordei cedo, vim ontem, estou aqui hoje e venho pedir para o senhor, sabe, por milhares de pessoas, porque a imprensa não ajuda a gente, a imprensa faz acabar com a nossa vida, isso não sabe, porque eles não passam necessidade. O presidente passou adiante esse vídeo e recomendando que ele fosse replicado. Né? Primeiro, essa senhora, compreendo, claro, toda a angústia dela, né? Mas como é que a imprensa prejudica a nossa vida porque nós não passamos nesse... Não, claro, é evidente. A imprensa vive no éter, né? E nós atrapalhamos. Né? Um bom Brasil é um Brasil sem imprensa. Aliás, minha senhora, a senhora deveria, enfim, ter dado um jeito de se organizar para fazer aula online, sei lá o quê, né? Em vez de estar lá correndo o risco de se contaminar e de contaminar pessoas. Mas aí a senhora cuida da sua vida. Né? E também a senhora tem o direito de pregar golpe, como a senhora fez, porque o que a senhora falou foi um golpe, a senhora quer os militares na rua. E eu, pelo que eu entendi, militar na rua para obrigar as pessoas a trabalhar. Eu gostaria de saber como se operacionalizaria isso.
Os militares invadem as casas, tiram as pessoas na base do pescoção e dizem vão trabalhar. Não. Em primeiro lugar, e aí vai o presidente, e aí sim é a coisa grave, e é o crime de responsabilidade. Aí vai o presidente e passa isso adiante. Ele passa adiante um vídeo recomendando que as pessoas repliquem esse vídeo, em que uma brasileira pede golpe de Estado. Logo, quem está a pedir golpe de Estado é o presidente. Um golpe de Estado que ele lideraria. Na prática, ele está pedindo um autogolpe. O que os militares já disseram a ele, a cúpula militar já disse a ele, não haverá. Não haverá, esqueça. Sai dessa. Se vocês repararem, no Brasil se criou, nos Estados Unidos se usa muito a expressão deep state, não é? O Estado que funciona independentemente do governo ou do governante de turno. Isso com o Trump foi muito... O Trump é aquela coisa faroleira, enfim, não sei o quê, mas o Estado americano profundo, né? Ele continua funcionando. Nós, na prática, acabamos tendo um deep state aqui, porque a política de saúde é o ministro Mandetta, não houve mudança de orientação, felizmente, graças a Deus, não houve, ainda hoje, reiterada. E quem está coordenando esses esforços, permitindo que o Mandetta trabalhe e faça seu trabalho, é o general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil. Então nós temos uma espécie de deep state funcionando, enquanto o Bolsonaro fica governando o bolsolavistão, gritando à margem, olha o que estão fazendo e tal, e pregando o golpe de Estado. Só que agora, como os generais, a cúpula das Forças Armadas já disseram para ele, esqueça, não vai ter. Não insista nisso. Você cai e assume o vice. Quando ele faz esse apelo aí, infelizmente, ele está apelando aos quartéis. Isso é grave. Ele tem uma popularidade alta junto aos soldados rasos, ao baixo oficialato, ou tinha, porque essa gente tem mãe, tem pai, tem irmã. As Forças Armadas, dentro dos limites possíveis, estão em quarentena. As escolas presenciais suspenderam as aulas, estão via internet, a não ser aqueles que são internato. Vai perguntar para o general Edson Leal Pujol, comandante do Exército. É mais um crime de responsabilidade. Veja, eu posso de novo. Como que é? Eu tenho uma cabeça organizada, graças a Deus. Eu comecei este programa dizendo que eu quero entrar para a história da cobertura desse negócio como aquele que aderiu aos padrões da ciência e o tempo inteiro pautou as suas opiniões pelo arcabouço legal. O presidente tem de se lembrar do artigo 85 da Constituição. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Um golpe de Estado, obviamente, fere o inciso 2, o livre exercício dos poderes, o inciso 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Mas isso é o que está na Constituição. A Lei 1079, que é a lei do impeachment, ela pune, ela esclarece, ela especifica onde está o crime de responsabilidade. Quando o presidente passa adiante um vídeo com uma convocação golpista, recomendando que isso se espraie, presidente. Entre outros, eu só vou falar para o senhor aquilo que é mais explícito. O senhor vai ao capítulo 3 da Lei 1079, artigo 7º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais, e aí se listam itens, o senhor vai ao item 8,
provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. Foi o que o senhor fez. O senhor já cometeu 12 crimes de responsabilidade. Na semana passada, eu escrevi uma coluna na Folha que as pessoas acharam que eu estava pregando impeachment. Não, eu já fiz isso outras vezes. Naquela coluna eu não estava dizendo isso. Naquela coluna eu estava demonstrando qual era o roteiro do impeachment e que o presidente parecia querer cumpri-lo. Ora, isso é muito grave, o que se fez hoje. É uma exortação golpista. Aquela senhora pode não estar sabendo direito o que ela está falando. Ah, põe militar na rua e tal, mas ele sabe direito o que significa. Contra os governadores, contra a imprensa. E o curioso é que depois haveria, como houve, uma entrevista coletiva comandada pelo chefe da Casa Civil no Palácio, demonstrando como estão funcionando as medidas que organizam a quarentena. É surrealista isso. É espantoso. Porque, afinal de contas, aquelas medidas são do governo Bolsonaro. É por isso que eu digo da existência de um deep state. O Rodrigo Maia deu uma resposta ao presidente do Banco do Brasil, aliás, muito bem dada. Parabéns ao Rodrigo Maia. Vamos lá, item 14. Pois é uma resposta ao Rubens Novaes, que acabou irritando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi uma videoconferência com o Banco Santander hoje e o presidente da Câmara disse o seguinte: o presidente do Banco do Brasil tem de tratar de liquidez e não sobre isolamento vertical. Porque, deixa eu só voltar um pouquinho, o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, encaminhou via WhatsApp a gravação justamente que você acabou de comentar, Reinaldo, do Bolsonaro, que compartilhou o vídeo daquela professora que fez aquela manifestação na frente do Palácio do Planalto. E junto com esse encaminhamento feito pelo presidente do Banco do Brasil, ele mandou a seguinte mensagem: caiam na real. Esse é o mesmo que outro dia falou, como é que é? Ele falou que as mortes eram uma coisa assim, indicando, mas morre mesmo, é normal e tal. É isso, o dinheiro até agora não chegou às pessoas. Esses homens todos que cuidam do dinheiro, façam o dinheiro chegar às pessoas. Parem de ficar tendo ideias, deixem as ideias e deixem as questões para o gabinete de crise, que está chefiado por um homem que tem um conjunto razoável de informações na mão, que se chama Braga Neto, general, que era o chefe do alto comando até outro dia. Não é? E para encerrar esse bloco, a Janaína, a moça a deputada estadual que assinou o pedido, uma das que assinou o pedido de impeachment da Dilma, vamos direto para o recado que ela deu para o Bolsonaro. Qual foi? Vamos lá, Reinaldo, aspas para ela. Se o senhor não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o senhor, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o senhor fazendo graça. Pelo amor de Deus, amadureça. Pelo amor de Deus, amadureça, e pelo amor de Deus, a Janaína leia o artigo 142 da Constituição. Eu odeio falar assim, porque ela é professora de Direito, mas ela é uma bobagem isso que ela falou. Nenhum militar vai para a rua com base no artigo 142 da Constituição para depor o presidente. Eu a desafio a provar isso. O presidente só poderá ser deposto por um processo de impeachment ou por um processo de crime comum, que tem ritos diferentes. Militar ir para a rua para depor presidente com base no artigo 142 da Constituição, o artigo 142 da Constituição não garante isso, Janaína. Veja lá, até porque os militares só podem agir, segundo o artigo 142 da Constituição, a pedido de um dos poderes e ainda como força auxiliar na garantia da segurança pública e da ordem. Ô, Janaína, por favor, né? Eu sei que você é da área penal, mas não custa estudar um pouquinho de direito constitucional. Love para você, mas aí você mandou mal.
né? Ainda que seja uma crítica ao Bolsonaro. Agora veja você, né? Nem toda crítica ao Bolsonaro é uma crítica que eu endosso. Às vezes ela está errada.